E aí, pessoal, tudo bem? Vocês devem estar ouvindo algum barulho de chuva, porque aqui está chovendo. Eu ia esperar a chuva passar, mas se eu esperar vai demorar um pouco mais, vai ficar mais tarde aqui do horário que eu estou gravando. A gente vai dar início ao capítulo 6. Eu ainda tenho umas páginas anteriores ao capítulo 6 para resolver com vocês, mas assim, nessa modalidade vai ficar complicado, tá certo? Mas a gente ainda volta para resolver esses exercícios sobre perspectivas. Hoje a gente vai começar o capítulo 6, que trata da trigonometria nos triângulos retângulos. Antes da gente chegar na trigonometria em si, eu vou passar primeiro pelo Teorema de Pitágoras, as relações métricas no triângulo retângulo, tá certo? Ou seja, eu vou falar especificamente só dos lados do triângulo. Por enquanto eu vou deixar os ângulos de fora, né? Quando eu falar efetivamente da trigonometria, é que a gente vai começar a tratar dos ângulos. Então eu vou começar falando do Teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo e aplicações do Teorema de Pitágoras, para que depois, efetivamente, a gente comece a trigonometria nos triângulos retângulos, tá bom? Pois vamos dar aqui o início. O Teorema de Pitágoras. Vamos falar aqui um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Antes de qualquer coisa, quem foi Pitágoras, né? Pitágoras foi um homem que viveu lá há 2.500 anos atrás, há muito tempo. Era astrônomo, filósofo, tá certo? Estudava ciências também. Ou seja, ele não estava só ligado à matemática. Fundador de uma seita pitagórica, tá certo? E, no caso que a gente chama de escola pitagórica, e ele observou uma coisa em específico para os triângulos retângulos. Em algum local aqui, eu vou estar colocando a foto desse grande matemático, que é o Pitágoras, e logo aqui abaixo você vê a foto de outro grande matemático, né? Claro, que sou eu. Modéstia à parte. Brincando, pessoal. Para a gente entender um pouco do Teorema de Pitágoras, e eu vou logo enunciá-lo para depois a gente tentar provar esse teorema, tá bom? O Teorema de Pitágoras, ele é válido para triângulos que são retângulos. Então, vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Ou seja, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, tá certo? Não importando quanto vale os outros ângulos, triângulos que possuem um ângulo de 90 graus são chamados de triângulos retângulos. Os lados do triângulo retângulo são chamados de... Os lados menores são chamados de cateto. E o lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, certo? É chamado de hipotenusa. Então, aqui eu tenho a hipotenusa do triângulo, tá certo? E os outros dois lados nós chamamos de catetos. Bom, o cateto e os catetos e a hipotenusa, eles formam entre si uma relação. Existe uma relação, dado pelo Teorema de Pitágoras, entre a hipotenusa e os catetos de um triângulo. Eu vou chamar esse lado aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ele diz que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente pode verificar isso da seguinte forma. Por exemplo, eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Dessa vez eu irei desenhá-lo de roxo. Certo? Não vou desenhá-lo isósceles, ele está isósceles, eu vou desenhar ele escaleno. Tá bom? Para facilitar aqui na hora da demonstração. Eu posso fazer um quadrado com cada um dos lados desse triângulo. Eu vou subir ele aqui porque eu vou precisar ganhar um pouquinho mais de espaço. Não muita coisa. Certo? Vou subir aqui esse triângulo. Na verdade, eu vou trazê-lo para cá, porque aí eu vou ter mais espaço para trabalhar com isso.
E o que é que o teorema ele diz pra gente, né, sobre hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Eu vou desenhar um quadrado a partir da hipotenusa, tá certo? Então, a partir dessa hipotenusa, eu vou desenhar um quadrado. Não ficou como eu queria. Deixa eu desfazer aqui um pouquinho. Talvez agora ele fique, certo? Deixa eu dar só uma mexidinha aqui, ver se é possível girá-lo. Não, não é possível girá-lo, mas aí eu posso mexer no triângulo para que dê certo. Posso fazer o triângulo a partir do quadrado. Muito bem. Aqui eu vou desenhar os outros dois quadrados a partir dos lados, tá bom? O que é que o teorema de Pitágoras está dizendo? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a o b ao quadrado mais o c ao quadrado. Bom, o que é b ao quadrado? Se daqui para cá vale b, então isso daqui é o lado do quadrado. A área do quadrado a gente calcula assim. Lado vezes lado, b vezes b dá b ao quadrado. Tá certo? Se esse lado aqui vale c, então a área desse quadrado aqui é c ao quadrado. E se esse pedaço aqui, que é a hipotenusa, a gente chamou de A, então a área desse quadrado aqui é A ao quadrado. Ou seja, eu estou calculando as áreas dos quadrados a partir dos lados. Significa dizer, então, que se o teorema diz para a gente que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, significa dizer que o quadrado verde e o quadrado amarelo, eles cabem, os dois, dentro do quadrado azul. Porque o que é A ao quadrado? É a área do quadrado azul. A área do quadrado azul é a área do quadrado verde mais a área do quadrado amarelo. Então, eu posso dizer que o quadrado verde e o quadrado amarelo cabem dentro do quadrado azul. Para a gente verificar isso, tá bom? Eu não sei se eu já mostrei para vocês quando eu fui professor de vocês de informática por um curto período. Mas como eu sei um pouco de linguagem de programação, eu comecei a desenvolver um aplicativo. Eu vou abrir ele aqui no computador, como ele foi feito para celular, então ele vai estar um pouco desconfigurado. Mas através dele a gente vai poder verificar o teorema de Pitágoras, tá certo? Vai poder verificar que sim, que a área dos dois quadrados menores cabem inteiramente dentro do quadrado maior, tá certo? Tá aqui o aplicativo que eu desenvolvi. Eu não sei se eu já cheguei a mostrar ele para vocês. Se eu cheguei a mostrar, provavelmente foi no meu celular, tá certo? Então fica um pouco desconfigurado porque ele foi feito para uma tela de celular. Então aqui ele ganha mais espaço, algumas coisas saem do local, mas o propósito vai manter aqui. Deixa eu botar aqui em game para a gente dar um início. Eu vou pegar aqui o nível 1, certo? Tocar iniciar. No celular, essa região aqui ela tá um pouco mais centralizada, claro, né? Ele se adequa à tela do celular. Mas veja só, o aplicativo pede para que a gente complete os dois quadrados que estão aí, né? De início, muito simples. Esses retângulos aqui, eles vão se encaixar perfeitamente aqui, tá bom? E esse quadrado se encaixa perfeitamente aqui. Ok, eu concluí a primeira parte, certo? A segunda parte é, se o teorema de Pitágoras é válido, e se a gente acabou de verificar que esses dois quadrados cabem inteiramente dentro do quadrado maior, então todos esses pedaços aqui, que eu usei nos dois quadrados menores, precisam caber dentro do quadrado maior. E a ideia do jogo é o seguinte, é você conseguir encaixar esses pedaços dentro do maior. Então, eu vou pegar aqui uma primeira peça, eu vou girar, tá bom? Porque do jeito que tá, não vai dar para ele se encaixar lá no outro quadrado. Então, eu vou trazer ele para cá, tá bom? Vou pegar o segundo, vou girar também, para tentar fazer um encaixe aqui. O terceiro, para fazer um encaixe aqui.
o quarto e o quinto. E aí a gente vê que os dois pedaços, todos os pedaços cabem no quadrado maior, tá certo? Qual que é a ideia do aplicativo aqui? É que à medida que você vai passando de nível, as peças mudam. E aí as peças mudando, fica ainda mais difícil para você conseguir encaixar essas figuras. Mas a ideia especificamente é essa. Então, voltando para o que a gente viu, a gente provou aqui através do aplicativo que dá sim para a gente encaixar os dois quadrados menores dentro do quadrado maior. Se isso é possível, então o teorema de Pitágoras ele é verdadeiro, tá certo? Isso daqui é válido, a gente acabou de comprovar, né? Não de demonstrar, mas de verificar que ele é válido, mas de comprovar que sim, que é verdade essa igualdade e ela vale para qualquer triângulo retângulo, tá bom? E como que a gente vai resolver questões que possam envolver o teorema de Pitágoras? Bom, a gente vai resolver questões que possam envolver o teorema de Pitágoras tendo dois valores do triângulo, tá certo? Às vezes só um mesmo, dependendo de como é montada a situação, e a gente aplica o teorema para descobrir outro, tá certo? Vou pegar aqui um exemplo. Vamos achar então o valor de x para os itens a seguir. Bom, vou pegar aqui o primeiro triângulo, tá bom? No item A, um triângulo retângulo. Vou dizer então que aqui vale x, aqui vale 13 e aqui vale 12. Se o teorema de Pitágoras é válido, então eu posso descobrir o valor de x, calcular o valor de x, aplicando o teorema de Pitágoras, uma vez que esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, fica a hipotenusa ao quadrado, que é o x, sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. O maior lado sempre será a hipotenusa. É igual a 13 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 169 mais 144. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 4 é 3, 13 vai 1, 11, tá certo? Vai dar 3, vai dar 313. Então, x é igual a raiz de 313. Professor, é obrigado ser um número com raiz exata? Não, não é obrigado ser um número com raiz exata. É mais comum você achar números que não possuem raízes exatas do que os que têm raízes exatas. E é engraçado, um fato curioso, é que o próprio teorema de Pitágoras ele serve para derrubar uma ideia de Pitágoras, que dizia que todo número é perfeito. O próprio teorema de Pitágoras mostra para a gente que não, tá certo? Vamos ver então mais um exemplo. Vamos pegar aqui outro triângulo para um item B. Vou chamar isso aqui de Y, isso aqui de 13. Veja que você é obrigado sempre a começar com a hipotenusa. Não importa, não é para começar com a variável. Se a hipotenusa for a variável, você começa com a variável. Caso não, não importa. Você tem que começar sempre com a hipotenusa, tá certo? E não é obrigado que a hipotenusa seja sempre a variável. Então vejamos aqui, quem é a hipotenusa nesse triângulo? Nesse triângulo, a hipotenusa, que é o maior lado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é o 15. Então, eu tenho que começar com ele. 15 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 13 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. É igual a y ao quadrado mais 169.
Agora eu vou mudar aqui a letra de posição, vou passar o y para cá, ele vai ficar menos y ao quadrado. Vou passar o 225 para o outro lado, ele também fica negativo. Então, a gente vai ter isso daqui, que menos y ao quadrado é igual a 169 menos 225, tá bom? Então, menos y ao quadrado é igual a... Então, vou fazer 225, tá bom? Menos o 169. 225 menos 169. Eu faço maior menos o menor, tá bom? Aqui eu vou ter, como eu vou pedir emprestado, vai dar 5. Então, a diferença aqui será de 56, tá certo? Então, vai dar menos 56. Multiplica por menos 1. Y ao quadrado é igual a 56. Daí, a gente vai ter que y é igual a raiz de 56. Professor, o senhor tinha dito para a gente que a partir de agora, quando a gente for calcular a raiz, a gente tem que pôr mais ou menos. Quando a gente estiver tratando de equações do segundo grau e no conteúdo de álgebra. Aqui para o conteúdo de geometria, o que interessa para a gente são os resultados que são positivos, tá certo? Os resultados positivos é que vão interessar. Mais um exemplo aqui para a gente fixar o teorema de Pitágoras. Em C, pegar aqui mais um triângulo, 17, x e 12. Bom, a hipotenusa aqui é 17, então tenho que começar com ele. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 289 é igual a x ao quadrado mais 144. X ao quadrado, eu já estou multiplicando por menos 1, tá certo? Mas se ficar confuso para você, eu vou passar o x para esse lado, ele está positivo, vai ficar negativo. E eu vou passar o 289 para o outro lado, está positivo, vai ficar negativo. Menos x ao quadrado é 144 menos 289. Eu já vou subtrair aqui, tá certo? 144 menos 289 vai dar menos 289, 144, 9 menos 4 dá 5, 8 menos 4 dá 4, vai dar 145. Então, menos 145, certo? Então, multiplica por menos 1. X ao quadrado é igual a 145. X é igual a raiz de 145. Numa eventual prova de marcar, é possível que a raiz de 56 e a raiz de 145 não estejam nos itens. Por quê? Porque já expliquei isso para vocês antes. Numa avaliação que tem os itens, os resultados de radiciação, eles estão simplificados. A forma simplificada para a raiz de 56, a gente já viu isso no início do ano, eu posso encarar 56 como sendo 4 vezes 14, e a raiz de 4 é 2, então 2 raiz de 14. E eu posso olhar para o 145, tá certo? E tentar fazer uma fatoração de 145. 145 pode ser 9 vezes 15, tá certo? Aliás, isso seria para 135, né? Para 145, a gente pode fatorar e ver o tanto que dá, tá bom? Por 2 não dá certo, por 3 não dá, tem que ser por 5. Por 5 vai dar 29 e por 29 vai dar 1. Então, não tem como simplificar porque 5 e 29 são primos. Logo, a raiz quadrada de 145 já está simplificada, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Para que a gente possa fixar o teorema de Pitágoras. Vejamos aqui.
aqui o triângulo retângulo, tá bom? Eu vou colocar aqui mais uma vez o 17. Aqui eu vou colocar o 13 e aqui eu vou colocar a letra W. Mais uma vez aqui o 17 é a minha hipotenusa, então vou começar com ele. 17 ao quadrado é igual a W ao quadrado mais 13 ao quadrado. 17 ao quadrado dá 289. Já fizemos isso. W ao quadrado mais 169. Ok? Então, aqui a gente vai ter que W ao quadrado é igual a 289 menos 169. W ao quadrado é igual a 0,21, vai dar 120. W é igual a raiz de 120. Dá para simplificar a raiz de 120? Dá para simplificar a raiz de 120. Claro, 120 pode ser 8 vezes 15, 120 pode ser 4 vezes 30. É uma opção para 120. Posso escrever 120 como sendo 4 vezes 30 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, simplificado, ficaria 2 raiz de 30. E pode acontecer de ter números com raízes exatas, tá bom? Não há problema nisso, não, isso pode acontecer também. É mais comum que apareçam triângulos que não tenham, apareçam resultados, tá certo? Que não são raízes exatas. É bem mais fácil você encontrar um triângulo que tenha esses lados sendo valores irracionais do que necessariamente racionais. Tá certo, pessoal? Então a gente fica aqui com a aula sobre o Teorema de Pitágoras. A gente vai continuar na próxima aula ainda falando desse triângulo retângulo, só que a gente vai falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. E aí, para a gente falar de relações métricas, a gente vai precisar disso aqui que a gente está vendo, o próprio Teorema de Pitágoras, porque ele já é uma relação métrica, e das semelhanças de triângulos que a gente vai utilizar para provar essas relações métricas no triângulo retângulo. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês com relação ao Teorema de Pitágoras, um assunto que vocês já viram no ano passado. Aqui a gente vai ver um pouco mais aprofundado, tá bom? A nossa aula acaba por aqui, eu vou deixar formulários para as atividades, tá certo? Aguardem sempre pelos formulários, vão fazendo no caderno, depois você digita as respostas. Então é isso, pessoal. Vou disponibilizar o esquema da aula para vocês, tá bom? Até uma próxima aula. Tchau, tchau.